Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalhamos em Portugal com processos relacionados à imigração nas mais variadas situações. Portanto, se você está assistindo a este canal pela primeira vez, sou muito grato por ter e poder contar com a sua participação, no sentido de dar o like aos nossos vídeos. Temos aí uma série de vídeos já produzidos, e também a este, evidentemente, trata novamente de um assunto relacionado à emissão de vistos consulares para Portugal. No mais, queria convidar você a se inscrever em nosso canal, a marcar o sininho na página do YouTube, para que a cada novo material produzido pelo canal você seja automaticamente informado e assim ter as informações necessárias para o desenvolvimento do seu projeto ou talvez de um projeto de um amigo, de um conhecido que possa se interessar pelo nosso canal. Portanto, compartilhar os vídeos também é muito importante. E para vocês que já são nossos seguidores, nossos inscritos aqui no canal, o nosso muito obrigado pela colaboração, pela participação. Sempre lembrando que se você tem algum caso particular, pode encaminhar aqui para o nosso Instagram ou também pode deixar os comentários aqui abaixo do vídeo, que sempre estão abertos. E dentro das possibilidades, nós respondemos e damos um retorno para vocês a respeito daquilo que é possível de responder, daquilo que às vezes o serviço anda, o tempo passa e nem sempre nós estamos aqui com a possibilidade de responder a cada um dos questionamentos que aparecem. Mas dentro do possível fazemos isso. Muitas vezes não fazemos aqui no canal por vídeo, ao invés de escrever lá embaixo daquelas situações, porque isso às vezes passa desapercebido pelos demais que não têm o hábito de rolar a tela e ver tudo aquilo que já foi perguntado, porque as perguntas às vezes até são repetitivas, que é normal, acontece, e as pessoas não têm o hábito de fazer a rolagem da tela para chegarem a ver e a ler as perguntas e as respostas. Muitas vezes o seu questionamento está ali, já foi respondido. Mas, para isso também, utilizamos do vídeo e fazemos, às vezes, as respostas por aqui, ok? Então, fiquem atentos, fiquem ligados, porque sempre tem alguma coisa que pode ser do seu interesse aqui no nosso canal. Hoje, nós vamos responder, através deste vídeo, a um questionamento que nos foi feito e que, fazendo uma breve análise, achamos por bem trazer uma resposta de alguma outra maneira, não é? Que possa responder a quem fez a pergunta e talvez esclarecer dúvidas de outros que possam tê-las. Ok? Então vamos lá, eu vou verificar aqui a pergunta, vou colocá-la para os senhores e em seguida vamos buscar as respostas. Pedidos de vistos simultâneos do artigo 58 da Lei 23/2007, de 4 de julho. Muito bem. O cidadão enviou uma questão aqui, uma dúvida, a respeito do visto de procura de trabalho. Se ele já sai de lá com o NIF, com o NICE, com o utente emitidos, porque foi o que ele andou lendo e andou verificando e diz que isto sai desta forma. Percebo, visto para procura de trabalho. E se caso ele consegue, ele já sai de lá com algum documento. Ou só após estar lá, né, ou seja, aqui em Portugal, e pedir a residência, e terá acesso a estes documentos. Então, esta foi a dúvida que esta pessoa colocou, esta pergunta que esta pessoa colocou, para que a gente pudesse, então, encontrar aqui uma resposta, digamos assim. Eu vou começar pelos vistos simultâneos, porque as duas questões estão dentro do mesmo artigo. Tá? Pedido de visto simultâneo, que é possível fazer, e o que ele traz. Então eu vou colocar para vocês aqui na tela o que diz o artigo 58, que, na verdade, já não é um visto para procura de trabalho. E por que isto? Primeira coisa que nós temos que ter em mente: visto para procura de trabalho é um visto temporário.
Percebam, ele tem validade de 120 dias, prorrogáveis por mais 60. Isto é o visto de procura de trabalho. Como dito, ele é temporário. Se e somente se o cidadão, chegando em Portugal, consegue um trabalho, ele vai às agências, ele vai às empresas, ele distribui currículo. Aliás, isso tudo já é uma coisa que você pode preparar com antecedência. Se você tem a pretensão de vir a Portugal com o visto de procurar trabalho, a melhor coisa que você pode fazer, porque 120 dias passam voando, programe-se. Como a gente sempre diz e orienta, um processo de imigração requer planejamento prévio. Não é decidir e sair a fazer as coisas. Exige muito planejamento prévio. E se é seu objetivo vir a Portugal para trabalhar, e agora o governo facilitou isto através da possibilidade do visto para procurar trabalho, lembro, falta regulamentar, mas o visto existe. Só falta regulamentar para ser aplicado, ok? É isso que todos esperam. E nós diariamente acompanhamos aqui o Diário da República para ver se há alguma coisa nesse sentido, mas ainda não. E até porque também esta alteração entra em vigor agora no final do mês de setembro. É a partir daí que passa a vigorar, né, essa nova legislação, essa alteração à Lei 23 de 2007. Então vamos lá. Quero procurar trabalho? Prepare-se. Veja como é feito um currículo no modelo europeu, que é um modelo específico utilizado na Europa, que é padrão aqui na Europa. Então verifique, faça o seu currículo, comece a distribuí-lo e, tão logo possível aplicar o visto, corra para que isto seja feito. E aí você já ganhou tempo, aí você já está à frente. Aí você já pode ter contato com as empresas e quando você chega aqui, você se apresenta pessoalmente, vai para uma entrevista e aí resolve a vida. Porque ele é um visto temporário. E sempre lembrando de um detalhe muito importante. Acabou o prazo do visto, mesmo que seja na prorrogação. Você não conseguiu o emprego, você deve deixar o território português. Isso não é visto de turismo, que você pode ficar por 90 mais 90. E que daí você vai fazer uma manifestação, porque certamente há, ou melhor dizendo, haverá um controle neste sentido. Se você veio com um visto, você teve um tempo. O tempo lhe foi dado. Você não conseguiu, você sai. E se você, nesse meio, resolver fazer a sua buscar a sua permanência em território português, é provável que haja aí um controle. E quem controla é o CEP. Então lá, visto de procurar trabalho, primeiramente, é temporário. Visto temporário não permite você trazer pessoas da família para morar consigo. Portanto, reagrupamento familiar enquanto visto temporário não é admissível. A questão também colocada pelo nosso seguidor aqui do canal é no sentido de que uma vez que ele tenha o visto de procurar trabalho, ele já saia daí, né, da sua origem, com alguns documentos em mãos. Não é possível, porque ele é um visto temporário. Estes documentos ao qual o nosso inscrito se refere, que é o NIF, né, o número de identificação fiscal, o NICE, que é o número de inscrição na Segurança Social, e o número do utente, só vai conseguir depois de ele estar em Portugal e fazer os procedimentos necessários. Buscar o trabalho, conseguir o trabalho, se apresentar para fazer o seu título de residência com base no trabalho, no contrato que ele conseguiu, e daí sim dar sequência ao restante. Com exceção do NIF. O NIF você pode fazer estando fora de Portugal a qualquer momento.
Não é necessário um visto consular para isso. Aliás, muitas vezes o próprio visto consular já exige isso. Por quê? Porque você precisa ter uma conta bancária para comprovar rendimentos aqui. Conta bancária você só consegue se tem um NIF. Você tem que ter o número do contribuinte. Então, o NIF você pode conseguir antes, mas os demais não. Você só consegue o TENT depois, você só consegue segurança social depois, e não antes, porque é um visto temporário. Agora vamos falar, então, do artigo 58 e vamos ver o que ele diz. O artigo 58 fala do visto de residência. Não é visto temporário, é diferente. São categorias diferentes de visto. O visto 58 diz que o visto de residência destina-se a permitir ao seu titular a entrada em território português a fim de solicitar autorização de residência. Porque ele vem pedindo residência, chega aqui, ele já tem agendamento no CEF para pedir esta autorização. O visto de residência é válido para 2 entradas em território português e habilita o seu titular a nele permanecer por um período de 4 meses, 120 dias. E aí, dentro deste prazo, ele já tem. Percebam aqui, ó, o número 2 é o que mata qualquer cidadão que fala de manifestação de interesse. Porque aqueles ficam lá 3 anos esperando. O visto, 120 dias. Neste prazo, o CEF faz o seu agendamento. Perceberam? Aquilo que eu sempre afirmo aqui no canal. Visto consular é a solução para quem não quer ficar na manifestação de interesse. No número 3, ele diz, sem prejuízo da aplicação de condições específicas da apreciação do pedido de visto de residência, atender-se-á, designadamente, a finalidade pretendida com a fixação de residência. Sem prejuízo de prazos mais curtos previsto nesta lei, o prazo para a decisão sobre o pedido de visto de residência é de 60 dias. Isso aqui tem variação, depende da VFS, depende do movimento do consulado, 60, 90 dias, mas dentro deste prazo, normalmente se consegue. Agora vamos ver o que é que foi acrescentado, porque esse artigo 58, do número 1 até o número 4, é aquilo que já estava na lei. Nada novo. Vamos ver o que diz o número 5 e o número 6 desse artigo agora, que isso aqui foi acrescentado. O visto de residência tem ainda como finalidade o acompanhamento de membros da família do requerente de um visto de residência. Na seção do número 1 do artigo 99, podendo os pedidos ser suscitados em simultâneo. Isto não existia antes. Agora, o Estado português está dizendo que, quando você vai pedir um visto de residência, você já pode simultaneamente pedir o quê? Um visto para os membros da sua família que você pretende fazer o quê? Reagrupar. Mais uma coisa boa. Por quê? Se você hoje está em Portugal com manifestação de interesse, você só consegue reagrupar a sua família depois de ter o título emitido. Portanto, a sua família vai ficar afastada pela lei, teoricamente. É isso que diz a lei, porque o povo sempre acha uma brecha, um furo, um jeitinho de vir. Então vem como turista e faz manifestação também. E é aquela história, né? Aquele salseiro danado. Mas ficam esperando. Se vai para a manifestação, vai ficar esperando o mesmo tempo que você, principal da família que veio antes, está esperando. Não é a solução. A solução está aqui. Venha com o visto de residência, já vai ter o titular do visto de residência um prazo fixado no CEF para comparecimento, que é curto, é dentro desses 120 dias, mas a emissão do título, na média das hipóteses, ou na pior das hipóteses, em 180 dias você tem o seu título. E se em simultâneo você pedir isto que está previsto no número 5, você pode fazer o visto de reagrupamento familiar com base no que agora está na lei, e com isto a sua família também vai chegar aqui com um pré-agendamento e em curto espaço de tempo está com seu título de residência. Não é bom isso? Claro que é. Isto é uma solução para toda aquela turma que veio e está aí esperando anos para ser atendido. E para aqueles que ainda pensam em vir como turista, porque tem que pedir visto, e visto é complicado, porque eu não consigo, porque
custa caro. Não custa caro, gente. O que custa caro é você ficar 3 anos na ilegalidade. Isso custa caro. Não só para o seu bolso, mas para o seu psicológico. Isso custa caro. Isso é um desgaste, é uma coisa que você jamais vai recuperar. Então, venha da forma legal. Ok? E na segunda parte da pergunta, quando ele fala em atribuição de números, então do NIF, do NICE e também do número de utente, o que nós temos aqui no número 6? Com a concessão do visto de residência, agora está em vermelho aqui, é emitida uma pré-autorização de residência, onde consta a informação relativa à obtenção da autorização de residência e a atribuição provisória dos números de identificação fiscal, de segurança social e do Serviço Nacional de Saúde, que é o utente. Portanto, o que está colocado no artigo 58, número 6, é que se você vier com um visto de residência, com esta categoria de visto, você então pode sim ter acesso ao NIF, ao NICE e ao utente. Já com a informação de que você está aqui com uma pré-autorização de residência. Isto não se aplica aos vistos temporários. E visto para procura de trabalho é um visto temporário. Perfeito? Então é esta a linha de raciocínio que deve ser. Você deve separar o que é o temporário e o que é o residente. As duas coisas são diferentes uma da outra. Uma é temporária e a outra é residência. Residência você consegue, ao mesmo tempo, fazer o reagrupamento, ou seja, o pedido do visto de reagrupamento, enquanto que o temporário não pode fazer isso, e consegue uma pré-autorização de residência, coisa que o temporário também não permite, e você consegue a inscrição, mesmo que temporária, provisória, digamos assim, do NIF, do NICE e do utente. Você vai chegar aqui, você já vai ter isto resolvido, você já vai ter o atendimento pelos órgãos da saúde, porque você já tem o número de utente, enquanto que os demais ficam esperando pelo título para depois poderem fazer isso. Perceberam onde está a grande diferença? Acho que não é difícil. Então, se tiverem dúvidas, mandem aqui no Instagram. Se for o caso, manda novamente a pergunta lá para o canal e, se possível e quando possível, nós responderemos e tentaremos levar até vocês a informação. Ok? Gente, a todos, um excelente final de semana. Fiquem bem e nos veremos em breve, se assim Deus nos permitir. Até a próxima.